doutrina nós falamos sobre o versículo 8, né? Andai como filhos da luz. E na semana passada, versículo 15, andai como sábios, né? Dessa feita nós lemos o versículo, Mário Igor leu o versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos fazer uma oração, mais uma oração. Vamos lá, curve sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a sua inspiração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por ter aqui chegado nessa casa para, ó Senhor, estar louvando e glorificando o teu nome. E agora, Senhor, nesta meditação da tua palavra, que o Senhor nos dê graça, nos dê inspiração, para que nós possamos proferir, ó Senhor, pela tua misericórdia, aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. Abençoa os irmãos que estão aqui, os irmãos que porventura, posteriormente estarão ouvindo essa mensagem através da rede social do YouTube, que o Senhor possa visitar a cada lar, a cada família, e que a tua bênção, Senhor, esteja, a tua palavra, ó Deus, entrando em nosso coração, e que nós possamos estar com o nosso coração disposto, Senhor, a ouvir de bom grado a tua mensagem, a tua palavra que nos exorta, a tua palavra que nos edifica, a tua palavra, Senhor, que nos consola. Em nome de Jesus, estou aqui, Senhor, sob a tua direção, sob a tua dependência. Tem misericórdia e nos dá graça. Em nome de Jesus é que eu te peço, e amém. Amém, irmãos? E glória a Deus. O relógio ali não está funcionando, né, Mário? Senão a gente vai se perder aqui. Já é 8h20, viu? É benção. Irmão, vocês conhecem esse versículo bem direitinho, né? É um versículo para aqueles irmãos como nós que somos igreja, que acreditamos na evidência do batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Tem alguém aqui, nosso meio, que ainda não acredita nesse mistério? Eu acredito que todos creem, né? Alguns não foram ainda batizados com o Espírito Santo. Não tem alguém aqui que não foi batizado ainda com o Espírito Santo? Acho que tem alguns irmãos, né? Mas, irmãos, e isso é verídico ainda nos dias de hoje? É verdade. Alguns querem dizer que essas experiências ficou só lá no passado, né? Mas se eu pegar Atos 2, Atos 10, Atos 19, e tem outra passagem que Pedro ora, se não me engano é o capítulo 8, que até o homem queria comprar o batismo com o Espírito Santo. Mas são evidências. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, que começou lá, né, vieram 2 missionários com a experiência de um avivamento da Rua Azusa, né? Uma experiência pentecostal, e eles vieram para uma igreja que era bem tradicional, e ali eles tiveram que sair daquela igreja, porque aquela igreja não acreditava na evidência atual do batismo com o Espírito Santo. Então a igreja Assembleia de Deus surgiu desse movimento pentecostal, né? E que é a busca pelo o poder do Espírito Santo para a mudança de caráter e também para exercer o serviço, a missão da igreja de Jesus aqui na terra. Glória a Deus. Bem, uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, é o que Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa vida cheia do Espírito Santo vai trazer assim grandes benefícios para o cristão,
porque só assim ele vai, pela graça de Deus, posso dizer, imitar, seguir os passos de Jesus, tanto no aspecto moral, de caráter, como também na missão de vida. Veja que Jesus disse lá na cruz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele morreu, ele foi sepultado, ele foi ressuscitado, ele passou 40 dias com o discípulo, ele foi assunto aos céus, e antes de ir para o céu, ele lançou uma promessa, em Lucas 24, 49. Vocês lembram dessa promessa? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ainda nesses últimos conselhos, ele falou em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês conhecem, ele ratificou essa promessa. Ele diz assim, vocês têm que ficar em Jerusalém, vocês têm que aguardar a promessa, e aí depois vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, a boa obra que ele começou, ele delegou aos 12, delegou os 70 e delegou a toda a igreja. É tanto que alguém diz, o capítulo 28 de Atos, o livro de Atos, ele tem introdução, ele tem o desenvolvimento, mas ele falta o quê? A conclusão. Porque terminou o livro de Atos. Enquanto tiver vasos, pessoas sedentas, que querem ser cheios do Espírito Santo, para serem instrumento de Deus, o Espírito Santo, conforme o profeta Eliseu, que mandou aquela mulher juntar várias vasilhas. Vocês viram lá que o azeite acabou, é verdade? É verdade? Acabou o azeite? Acabou o quê? Está faltando as vasilhas, os recipientes. Mas a Bíblia diz que o azeite parou. Ele parou. Enquanto tinha recipiente, a mulher, junto com seus filhos, era só pegando uma misturazinha, era só uma botijazinha de azeite, e a mulher só multiplicando, e Deus só multiplicando. Ela enche o azeite, enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso. E era só enchendo, e passando para um lado, e ajuntando. Tantos vasos que ela conseguiu ajuntar com a sua vizinhança, ela encheu tudinho, e o azeite parou. Mas o azeite de Deus, ele não para. Ele foi derramado sobre os profetas do Velho Testamento, ele foi derramado sobre o próprio Jesus, como diz lá em Mateus 3, que Jesus foi para o batismo nas águas. O que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele, e lá no capítulo 4 de Lucas, ele disse, segundo essa palavra, irmã Leia, você lembra, que cada sinagoga tinha um local para receber o então Messias de Deus, o ungido de Deus. Aí Jesus recebe uma oportunidade. Ele era um rabino, uma pessoa que frequentava as sinagogas, e ele pegou o rolo do profeta Isaías e disse: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos. Aí quando ele disse isso, hoje se cumpriu essa palavra, e olha que ele se assentou no local destinado ao Messias de Deus, e o povo não gostou, porque o povo não acreditava que aquele Messias, filho da irmã Maria, do irmão José, o carpinteiro da cidade, seria então o Messias. Diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Glória a Deus. Quando ele ressuscita, irmão Miqueias, ele diz assim: recebei o Espírito Santo. Ali começou Deus a trabalhar na vida do discípulo. Os discípulos foram buscar o Espírito Santo, até que chegou a festa
da Páscoa, né? Festa da Páscoa, ele ressuscitou. Ele passou quantos dias com o discípulo, esperando ali, dando as últimas instruções, como eu falei agora. Quantos dias? 40 dias. Aí ele foi assunto ao céu. Depois de 10 dias, os discípulos começaram com 500. Porque tem gente assim, né? No começo, é uma empolgação grande. É verdade? Os irmãos, vamos buscar o batismo do Espírito Santo. Vamos buscar o batismo do Espírito Santo. Vamos lá. Daqui a pouco só tinha quantos? Só os 120. E no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar, quando de repente veio um vento veemente, um fogo que encheu toda a casa, e daqui a pouco todos estavam falando novas línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Está capítulo 2 de Atos, irmãos. Então eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então daqui a pouco juntou-se a multidão, já estava lá os peregrinos para aquela festa religiosa, e alguém disse que os discípulos estavam cheios de quê? De vinho. Estavam embriagados. Aí o apóstolo tomou a palavra. Aquele apóstolo que sempre falava mais do que os outros, né? Estamos falando de Pedro. Pedro disse: meus companheiros, isso aqui não é 3 horas da manhã, isso não é bebida não. Isso aqui é o cumprimento da promessa do profeta Joel, que diz que dos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então esses irmãos aqui estão falando ousadamente em nome de Jesus, eles estão pregando a palavra de Deus, eles estão glorificando a Deus, e nós estamos aqui porque estamos recebendo a promessa do Pai. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, a igreja inicia. Pode prestar atenção. Todo o movimento espiritual, ele começa quando os crentes buscam a Deus. Quando os crentes buscam a presença de Deus. Buscam o avivamento. Mas o avivamento é algo experimentado nele, na vida dele, né? Porque tem irmão que vive de, como é o nome que se diz? Saudosismo. Quando eu aceitei a Jesus, eu era assim, eu era cheio do Espírito Santo, eu falava em outra língua. Mas hoje, parece que passou o tempo e a negligência entrou, e o irmão não está mais, nem ligado mais. Mas, meus irmãos, nós precisamos, conforme o capítulo 2, eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Aí, irmão, pode ter certeza, lá vem a prova. Quais são as provas que têm vindo sobre a igreja? No início, veio a perseguição religiosa. Aí os irmãos começaram a orar. Irmãos, não tem coisa que Deus não faça através da oração. Se você está sendo perseguido, eu te digo nesta noite, que em nome de Jesus, coloca debaixo do joelho os teus perseguidores. Tu não vai desejar a morte dele não. Tu vai dizer o que Jesus disse: abençoai os que vos amaldiçoam, bendizei aqueles que falam mal de vós. E certamente toda a bênção de Deus, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai fluir. E olha o que vai acontecer, irmãos. Capítulo 4 de Atos, versículo 31. Sabe o que está escrito? Glória a Deus. Porque é o seguinte: a experiência do Pentecoste, ela tem que ser, a palavra encher do Espírito Santo, Mário, é um sentido progressivo, é um processo contínuo e crescente. Eles foram cheios, Magno, no capítulo 2, já no capítulo 4, eles estavam sendo perseguidos, e aí, eles vão orar, e lá no versículo 31, o que acontece novamente? Vocês encontraram aí? Tendo eles orado, o que aconteceu? O lugar se moveu, em que estavam reunidos, e todos, glória a Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pronto, irmão, vamos ficar cheios do Espírito Santo, vamos ficar só aqui dentro dessas 4 paredes, e vamos sacudir esse lugar, é verdade? Está certo isso aí? Hein, Magno? Mário, se você puder trazer um pouquinho d'água, viu?
Deixou na semana passada na prova, mas tudo bem. Glória a Deus. Vamos voltar aqui para a palavra, né? Todos foram cheios do Espírito Santo. Como consequência disso, o que é que aconteceu depois? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. Sai das quatro paredes. Foram cheios, revestidos novamente. Foram cheios, revestidos do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pronto, irmãos. Aqui nós temos um processo, como eu falei, contínuo. Glória a Deus. Há mais pessoas para ser cheias. Há uma constância de renovação. Glória a Deus. Nós não podemos ficar só no passado. Mas nós precisamos voltar. Eu acredito que são duas festas do Velho Testamento que a igreja tem que voltar. Não literalmente falando. Mas nós temos, de vez em quando, voltar, sabe para onde? Para o Calvário, para a Páscoa. E nós temos que voltar para o Pentecoste. São dois eventos extraordinários. O Calvário fala da morte de Jesus. Ali a Bíblia diz que ele morreu, né? E depois que ele foi morto, ele foi assunto ao céu e ele intercedeu. Ele disse assim na palavra em João: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o quê? Um outro consolador. Ou seja, Jesus foi um consolador para eles. E essa palavra outro, Miqueias, é a mesma essência, né? É o mesmo valor. Assim como eu, cabeça da igreja, Jesus Cristo disse, assim como eu tenho sido um consolador, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador, da mesma essência, da mesma natureza. É o Espírito Santo de Deus que vinha sobre a igreja, que vem sobre nós, que vem sobre o seu povo, que vem encher, não para ficar somente naquele movimento que o pessoal até inventaram uma palavra que não está na Bíblia, né? Qual é essa palavra? Até esqueci agora. Reteté. Tem um negócio de um reteté, mas o pessoal que inventaram, viu? Mas não está na Bíblia não. Mas inventaram aí. E aí os irmãos acham, aí faz aqueles vídeos de YouTube, o pessoal quebrando cadeira e derrubando coisas. Ai, meu Deus do céu. Mas não é assim não, irmão. O batismo com o Espírito Santo, ele tem um propósito. Tá bom? Mas uma coisa é certa. Eu pergunto nessa noite: quantos neste lugar, quantos que nos ouvem, que nos veem, querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus! Mas eu quero te colocar diante dessa palavra, quero colocar aqui uma condição ideal para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em 1 Efésios, o capítulo que eu li, como é que diz a condição ideal? Porque para você, se você pegar aqui, vou dar um exemplo aqui, esse copo está cheio. Quer dizer, se eu botar mais uns dedinhos aqui, vai transbordar. Não é verdade? Mas existe alguma substância, algumas coisas na nossa vida que nós temos que despojar, esvaziar, para que a essência do Espírito Santo possa preencher todas as recâmaras da nossa alma, do nosso coração. E uma coisa que o apóstolo ensina: não vos embriagueis com vinho. Aí tem uns irmãos que dizem: mas pastor, mas é só um copinho, viu? Meu irmão, tenha cuidado com esse negócio de só um copinho. Que eu conheço um irmão, quando eu trabalhava, né? Que o carro dele era só pastor, ele era da igreja ali, não vou dizer o nome. Pastor, só uma latinha. Aí com o passar do tempo, eu vi que as latinhas de cerveja estavam multiplicando e diminuindo as latinhas de refrigerantes. Eu disse: meu Deus do céu, irmão,
às vezes um fermentozinho só, né? É só um fermentinho só que levenda toda a massa. Isso é um perigo, irmão. Mas, meus irmãos, abra a Bíblia aí em Lucas capítulo 21, versículo 34. O que é que nós precisamos se esvaziar? Irmãos, tem muita coisa do velho homem que precisa ser trabalhado em nós, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. É o capítulo 21, versículo 34. Jesus faz uma recomendação para os seus servos. Ele diz, no capítulo 21 de Lucas: olhai por vós, quer dizer, olhe por você mesmo. Muitas das vezes nós olhamos para a vida dos outros. Fulano fez isso e aquilo, e você? Olhe para você mesmo. Jesus está dizendo, olhe por vós mesmo, para que não aconteça que o vosso coração se carregue, seja cheio. Ele vai falar de várias coisas: glutonaria, de embriaguez, dos cuidados desta vida, e aquele dia vos seja como um improviso. Então Jesus está dizendo, olha, vocês estão sendo cheios de muitas coisas, mas uma só é importante, é buscar a essência, o poder, o batismo, a promessa do Espírito Santo. Então, irmãos, essa é uma condição muito especial para que nós possamos buscar o poder do Espírito Santo. Mas quais são os verdadeiros propósitos do batismo com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo? O versículo que eu li, vocês vão percebendo que ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma das coisas, um dos propósitos que Paulo ensina nessa carta para a igreja de Éfeso, para a igreja atual, é que o versículo de número 19, falando entre vós com salmos, hinos, que mais? Cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus. Então aqui o próprio Espírito Santo, irmãos, ele traz assim uma inspiração para a adoração, porque a adoração, né, quando é assim inspirada, parece que os irmãos estão assim, uma inspiração tão poderosa, que aquilo ali faz assim, atraia os céus até nós, né, como a irmã cantou, traz o céu até nós, né, traz a presença de Deus até nós. Então é o Espírito Santo é que inspira a adoração. A igreja, nós precisamos de sermos inspirados para adorar a Deus, porque verdadeiramente, meus irmãos, preste atenção, olha, Cristo, certo? Ele é o centro das atenções, Ele é o centro da adoração. Mas a gente percebe que hoje tem muito o culto à personalidade. E eu costumo aqui dizer nessa mensagem, eu sempre digo nessa mensagem, que o culto ao antropocentrismo, que é o homem no centro. Parece que o homem é o principal, é a estrela. Mas quando a igreja coloca Deus de lado e coloca o homem à frente, a igreja não está mais sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Como é que Deus pode operar? Se predomina o ego, se predomina o orgulho, se predomina o velho eu, como é que Deus pode operar em nós? Enquanto isso estiver forte, nós temos que despojar do velho homem, da velha natureza, e temos que buscar humildemente, aos pés da cruz, diante de Jesus, a graça de Deus, e Ele vai nos dar inspiração para louvar, né? Muitas vezes você tem uma boa voz, você canta bem, mas quando é cantado com inspiração pelo poder do Espírito Santo, nós nos alegramos, Deus recebe, a igreja se alegra e os irmãos são cheios do Espírito Santo no louvor. Amém? É só no louvor. Pode prestar atenção. Glória a Deus. Quando há um louvor que toca no coração de Deus e que traz o céu aqui à terra, nós sentimos a gloriosa presença de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele incentiva, ele inspira aos adoradores a render ações de graça. Vocês leram aí? Efésios capítulo 5, versículo 19, 20. Dando sempre graças por tudo a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Meus irmãos, a ação de graça ela é fundamental na vida do discípulo, né? Porque aonde predomina a embriaguez da murmuração, aonde predomina, glória a Deus, voltando aqui para essa palavra, né? Aonde a murmuração reina, como é que nós vamos atrair a presença do Espírito Santo de Deus? Note lá no deserto, as pessoas murmuravam direto contra Deus, contra a liderança, contra a comida, murmuravam contra tudo, contra todos, até contra Deus. Até Deus era o alvo de crítica dos homens que caminhavam no deserto, saindo do Egito. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, como diz a palavra, em tudo dai graça, em tudo dai graça. Eu sei que tem momentos na vida que a gente não consegue dar graça, mas é continuar firme e forte nesse propósito de dar graças a Deus, e certamente Deus vai nos curar, vai tirar toda a murmuração, toda a ingratidão, porque muitas vezes nós somos ingratos diante de Deus, né? Deus fez coisas maravilhosas e a gente não sabe nem agradecer a Deus. Então nessa noite nós precisamos, para sermos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo quer que nós vivamos essa vida de gratidão, essa vida de louvor a Deus, de adoração. E certamente, meus amados irmãos, a vida cheia do Espírito Santo, ela tem um propósito, e o propósito é esse, porque o incrédulo não vai entender nada. Esse irmão aí, ele sempre está de cabeça erguida, ele sempre está firme com o Deus dele, ele sempre está alegre, ele sempre está louvando, ele não sabe a situação. Como eu falei aqui, tem vezes, tem hino que a gente canta que a gente está passando por uma luta, né? Que está cantando o hino, mas o hino promove que a gente tem que louvar a Deus mesmo diante das dificuldades. Mas, meus irmãos, nós temos propósito tremendo para vivermos cheios do Espírito Santo. E eu pude ler algumas partes dessa carta, é a carta de Paulo aos Efésios, e eu pude perceber que no capítulo de número 4, versículo 3 e 4, os irmãos acompanham aí essa leitura. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer encher a igreja. Para quê, irmão? O Espírito Santo, ele quer inspirar a vida da igreja, a unidade espiritual. Veja o que está escrito, glória a Deus. O capítulo 4 de Efésios, versículo 3, diz que nós temos que procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente olha que a igreja, alguém até assim, irmão, a igreja está uma benção, né? É tanto da igreja, mas a gente nota que há uma, como se fosse assim, parece que tem gente que não quer, está numa igreja, aí ele não quer se submeter, como diz o versículo 19, sujeitai-vos uns aos outros, porque quem é cheio do Espírito Santo, não tem dificuldade com essa questão de sujeição, de estar submisso a uma liderança. Quem é cheio do Espírito Santo, sabe a cartilha da obediência. Quem é cheio do Espírito Santo, simplesmente não se rebela contra a unidade do Espírito Santo. É Deus que traz a unidade sobre a sua igreja. Veja aí o versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 3. O versículo 4, portanto há um só corpo, que é a igreja, há um só Espírito, que é o Espírito Santo da unidade, como também fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então o Espírito Santo, irmãos, ele traz esse propósito de encher-nos do seu Espírito, para que nós possamos viver uma vida de unidade. E eu posso ler para vocês qual foi a igreja do Novo Testamento mais pentecostal que você percebe, que tinha todos os dons. Sabe qual é? Mas, irmãos, sempre vai ter os irmãos da família de Clói. Você sabe, né? Os irmãos da família de Clói, eles não são fuxiqueiros, não. Ele só faz repassar as informes. Pastor, apóstolo, está havendo um problema aí na igreja aí. Qual é o problema? Eles dizem, o pessoal está cheio do poder. Tem irmão que tem os dons, tem irmão que fala em mistério, tem irmão, tem hora, pastor, que
é uma irmã profetizando aqui, é um irmão profetizando ali, é um irmão que fala em língua ali. Meu irmão, parece assim um negócio assim, é fogo do céu. Aí o apóstolo começou a escrever uma carta para ele. Ele diz: olha, eu queria que vocês pudessem manter a unidade do espírito no meio da igreja, porque o fermento, a embriaguez da divisão, da maledicência, ela quer embriagar o corpo de Cristo. Daqui a pouco já tinha uns irmãos que já tinham, esse negócio de partidarismo, não era Paulo que criava, não era Pedro que criava, não era Apolo que criava. Quem que criava? Eram os cristãos carnal. Eu estava até meditando, né, que quando Jesus começou o seu ministério, ele foi batizado, passou 40 dias no deserto, ele veio para a Judéia. Teve um momento que o ministério de Jesus estava em paralelo com o de João Batista. É verdade? Aí tem uns irmãos que gostam de botar fogo, né? Assim, o fogo estranho, não é fogo de Deus não. Ei João, rapaz, aquele rapaz que tu batizou lá no Jordão, a igreja dele está assim, ó. Ele está arrastando multidão. E tu aí não está crescendo nada desse deserto. Aí João disse: eu sou da terra, ele é do céu. Ele é de cima, eu sou de baixo. Importa que ele cresça, que eu diminua. Irmãos, o João Batista, no capítulo 1, versículo 15, quando ele recebeu a profecia, a mãe dele recebeu a profecia, diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O homem lá dentro do ventre da mãe, glória a Deus, o Espírito Santo já encheu aquela criança, e ele já foi consagrado, vocacionado, desde o ventre materno. Quando ele começou a atrair a multidão no deserto, quando vem lá o homem, o Cristo da Galileia, se expor ao mundo, então ele apresentou Jesus para as multidões. A missão dele era essa. Tem gente que quer aparecer mais do que Jesus, né? É verdade? É, João? É, Mário? João queria, para alguns, disse, olha, queria colocar tipo uma rivalidade. Irmãos, igreja não tem rivalidade. Nós somos a unidade da igreja, não pode ter rivalidade. Por exemplo, essa igreja de Corinto tinha todos os dons, tinha os irmãos cheios do Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo trouxe uma mensagem de exortação. Havia tanto problema, havia divisões no corpo, havia maledicência. Então, irmãos, é necessário que o propósito do batismo com o Espírito Santo é para que os irmãos sejam mais unidos, né? Eu sei que a nossa natureza, às vezes a gente se zanga uns com os outros, como é que se diz? Fica assim, estressado. Tem irmão que é estressado demais, lança todo o estresse para o outro. Mas irmão, tenha calma, vamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, e Deus vai tranquilizar o seu coração, irmão. Glória a Deus. Você acredita nessa palavra? Deus pode mudar os mínimos detalhes da sua vida. Ele transformou o átomo da água, o menor partícula da matéria, o átomo de água, ele transformou em vinho. Mas não o vinho misturado. O vinho novo era melhor. Já dizia, o vinho novo era melhor. O vinho que trouxe alegria, que trouxe satisfação naquela primeiro milagre de Jesus lá em Caná da Galileia. Glória a Deus. Mas meus irmãos, o tempo aqui já está bem. Eu estou falando sobre um propósito de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, trazer inspiração para a igreja viver nessa questão da unidade. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é sobre a questão da inspirar a seguir o exemplo maior, que é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Isso vai falar da nossa identidade. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Veja aí. Efésios 1, 13 e 14. A Bíblia diz, tem até uns irmãos, né, que não acreditam no batismo do Espírito Santo, diz que os crentes, quando aceitam Jesus, já são selados, já são batizados. Isso na visão deles. Realmente, o selo aqui é receber o Espírito Santo. O Espírito Santo sela.
como um selo que autentica a sua identidade como igreja, corpo de Cristo aqui na terra. Aí ele diz no versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado, você foi marcado, você está agora, tem um selo da promessa de Deus, que é a presença do Espírito Santo em você, em mim. Ele é o penhor da nossa herança, pela redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Agora preste atenção: muitos, no decorrer da caminhada, estão perdendo a sua identidade. As igrejas estão se embriagando com uma doutrina chamada mundanismo, secularismo. E muitas vezes o mundanismo, o secularismo, ele vai aos poucos roubando a nossa identidade. E o apóstolo chega até trazer uma exortação para a igreja em Efésios 4:30, se você puder acompanhar. Não entristeça o quem? Não entristeça quem? O Espírito Santo de Deus, na qual você foi selado para o dia da redenção. O que entristece o Espírito Santo de Deus em nós? Toda amargura, no 31, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirado dentre vós. Então Paulo está exortando nós a manter a nossa unidade, como eu falei, e manter a nossa identidade com Jesus Cristo. Porque o mundo que eu falo, o mundanismo, ele vai... Veja bem, os profetas do tempo de... Como eu posso dizer? No tempo de Elias era um profeta de Deus que não dependia da mesa de Jezabel, mas tinha uma turma de profetas que comia da mesa de Jezabel. Ou seja, eram profetas pagos, profissionais, para profetizar o que o rei queria ouvir, o que as pessoas queriam ouvir. E aí o profeta perde a sua identidade, porque o profeta de Deus, ele não é chamado para massagear o ego de ninguém. Ele não foi chamado para isso, não. Ele foi chamado para ser cheio do Espírito Santo, para denunciar os pecados da nação, os pecados que muitas vezes o secularismo, ele está querendo dominar, as vaidades pessoal, adentrar a nossa vida, e a igreja vai perdendo. A noiva de Cristo vai se prostituindo, a noiva de Cristo vai sendo envenenada, vai sendo embriagada, e vai perdendo a essência da verdadeira identidade cristã. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Nós vamos concluir nessa noite, dizer que o Espírito Santo de Deus, ele ainda continua inspirando. Como eu falei, sede imitadores de Deus como filhos amados. Essa imitação, ela é caráter. Imitar é o cabeça da igreja. O cabeça, ele principia uma missão, ele delega a missão para a sua igreja. Mas muitas vezes, como é que um ébrio, vamos falar aqui só o ébrio. O ébrio, se ele for pego numa blitz, só com um pouquinho já dá uma multa de quase R$2.000, né, não? Uma pessoa ébria perde a mobilidade. Muitas vezes a igreja está assim, embriagada com essa comodidade. E Jesus está dizendo assim: sai de Jerusalém, seja cheio do Espírito Santo e busque a minha presença, e enviarei para outros lugares. Vocês vão ser testemunha onde vocês estiverem, no nome do Senhor. Glória a Deus. E o testemunho ousado, e não tem nada que possa confrontar um crente cheio do Espírito Santo. E quando Paulo começa essa igreja lá em Éfeso, como eu falei, o poder não parou, irmãos. Está precisando só de nós se dispor a buscar algo de Deus, a buscar o renovo de Deus, a buscar a promessa de novo, a buscar o renovo de novo. Meu Deus,
Paulo chegou lá e tinha uns irmãos já, tinha uns 12 irmãos. E ele fez uma pergunta bem interessante no capítulo 19. Eu até citei essa passagem. Ele perguntou assim: você já conhece o Espírito Santo? Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles disseram: não sei nem o que é batismo com o Espírito Santo. Sabe que são batizados no batismo de João. Paulo chamou todo mundo para orar. Eram 12 irmãos. O versículo de número 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eram todos os 12 varões. Então que Deus nos ajude nessa noite. Essa mensagem para mim, glória a Deus. Eu estava falando hoje aqui para os irmãos sobre a conversão, né? Sobre o batismo com o Espírito Santo. Essa é uma data muito importante. Eu quero convidar aqui o irmão Magno para vir fazer um momento de louvor. Depois estaremos orando por todos os irmãos, mas que essa palavra seja um incentivo para você que é batizado com o Espírito Santo, para nós renovar nossas forças em Deus. Para você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, irmão, como é que a gente faz? Tem um pessoal aí que fala umas línguas estranhas, né? Mas é estranho mesmo. Mas nós falamos novas línguas que o Espírito concede a cada um. Mas é preciso descer a casa do oleiro. É preciso buscar a presença gloriosa de Deus. E nós vamos orar daqui a pouco.